Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui no canal. Bom, hoje eu quero abordar aqui com vocês uns assuntos aí que estão, né, rolando por aí durante a semana, né? Que essa treta aí da turnê do Charlie Brown, né, meu Deus. Tanta gente comentando sobre isso. Eu recebi de alguns amigos anteontem uma matéria que saiu do Xande, né, do filho do Chorão, falando aí no G1. Aí ele fez acho que um podcast também, que acho que é o Vênus, né, podcast. Então, eu tenho que vir aqui esclarecer alguns pontos importantes para vocês, né? Mas eu queria começar primeiro dizendo que eu não fui contactado pelo Flow Podcast, nem pelo Vênus Podcast, nem pelo G1, então eu estou aguardando aí meu direito de resposta, né? Que eu acho importante a gente ter uma conduta democrática, né? Para que sejam ouvidos os dois lados, né? Porque pelo que eu estou sabendo aí, o Alexandre contratou uma assessoria de imprensa para ficar vendendo todas essas mentiras aí que ele está tentando usar para convencer as pessoas de que ele é a vítima, né? Que ele está certo e não sei o que por essas transações, né, meu? Então, eu quero explicar alguns pontos importantes para vocês, e o primeiro deles eu preciso voltar um pouquinho no tempo para que vocês entendam, né? Bem, vocês sabem que o Charlie Brown Jr. acabou, a banda encerrou as atividades a partir do momento que o Chorão faleceu, né? Naquele momento a gente já anunciou que a banda acabou e tudo mais, e o máximo que nós faríamos dali para frente seria um show em memória, né, à banda, ou em celebração de algum disco, e assim foi, certo? Porém, naquele momento, o Xande, ele tinha recebido um advance, ou seja, um dinheiro adiantado, de shows, né, meu, que tinham, na verdade o Chorão, não era nem ele, né, o Chorão tinha recebido esse dinheiro, um dinheiro ali, acho que algo em torno de 400, 600 mil reais, e ele chegou pra gente na época e falou, ó, galera, eu tenho aqui um dinheiro, eu recebi adiantado, e queria que vocês pensassem na possibilidade da gente fazer um show sem o meu pai mesmo, como o Charlie Brown e tal, e nós chegamos para ele e falamos assim, olha, Alexandre, primeira coisa, nós não vamos fazer os shows como o Charlie Brown, porque o Charlie Brown acabou. A segunda coisa, cara, a gente acha que você tem que pegar esse dinheiro e devolver para as pessoas que depositaram na conta do seu pai, porque isso é um serviço que a gente não vai poder prestar. O seu pai não está mais aqui, obviamente, né? Nós não vamos fazer os shows. Então não é legal, a gente não acha legal esse tipo de conduta de você tomar posse do dinheiro para você e não devolver para essas empresas que são empresas parceiras nossas, né? Há muitos anos no Charlie Brown, que fazem shows não só com o Charlie Brown, mas com diversas bandas de rock. E não é legal você lesar essas empresas, né, meu? Não é bacana. Mas infelizmente, né, meu, o que aconteceu? Ele não devolveu o dinheiro, tomou posse do dinheiro para ele, certo? Atropelou o bom senso, obrigou os caras a entrarem na justiça, isso aí está na justiça aí, pelo que eu sei até hoje. Quer dizer, não é uma conduta legal e uma conduta típica de quem não pensa no amanhã, de quem não tem fair play, de quem acaba agindo pensando apenas no momento, na vantagem que se vai tirar ali, né, meu? E eu aprendi que as pessoas que pensam assim no mercado não duram muito, porque você vai queimando filme ali, queima o filme ali, queima o filme ali, vai fechando portas, dali a pouco você não consegue trabalhar com mais ninguém, né? Então assim começou a história do Alexandre se metendo, né, a ser empresário, a querer ser o homem em linha de frente das coisas, né? Beleza. O segundo ponto importante que eu quero comentar com vocês é o que ele declarou, acho que ontem, né, no G1, né, se eu não me engano, mandaram a matéria aqui para mim, e achei uma declaração gravíssima, né, que ali ele está dizendo, né, que o pai dele contraiu uma dívida impagável para poder acertar com a gente a compra da banda quando nós saímos em 2005, né, eu, Champião e Pelado. Quer dizer, uma mentira absurda, completa, assim, né, meu? Porque na verdade, assim, o acerto que a gente fez quando a gente saiu da banda foi em cima de uma dívida que o Chorão tinha de shows com a gente. Nós tínhamos realizado diversos shows. Naquela época o Charlie Brown fazia tipo 150, 160 shows por ano, eram muitos shows. E existia uma dívida ali, tinha diversos shows que a gente não tinha recebido. Então a gente acabou fazendo um acerto com ele e a gente falou, ó, cara, né, você acerta com a gente os shows que a gente não recebeu, e aí você... e aí ele falou, a condição para mim pagar isso é que vocês autorizem eu seguir tocando com a banda. Eu falei, tudo bem, tá certo, entendeu? Então ele pagou ali uma parte, na verdade, né, dessa dívida, que foi muito longe de 800 mil reais, que nem o motorista dele, né, falou também de forma irresponsável em outro podcast, que o Chorão pagou 800 mil para cada um, uma baita mentira. Então primeiro assim, o Chorão nunca comprou direito de ninguém, né, meu? Os meus direitos artísticos
direitos autorais estão comigo até hoje, né, meu? Sabe, eu sou autor das músicas, eu tenho o direito da minha imagem, entendeu? Até hoje. De qualquer produto que for lançado, ou qualquer coisa que vai ser trabalhada, existe a necessidade da minha autorização. Quer dizer, todas as obras que forem usadas no Charlie Brown, por exemplo, eles usaram até na propaganda, né? Vou dar um exemplo aqui recente. Propaganda do Itaú. Teve a trilha do Não Deixe o Mar Te Engolir, né? do Medina, né? Nas Olimpíadas, né? Do surf. Aliás, uma propaganda muito legal, fizeram um bom uso ali da música. Eu tive que autorizar. Se não tiver minha autorização, não rola. Então o Chorão não comprou os direitos, que nem ele fala, né, que meu pai ficou todo endividado, comprou direito de ninguém, na verdade. O pai dele pagou uma dívida que ele tinha com a gente em shows, né? Agora, essa dívida monstruosa, impagável que ele está dizendo, né, por aí, é o seguinte: o pai dele pegou diversos advances com a gravadora em transações sem o nosso conhecimento, inclusive algumas eu fiquei sabendo esse ano, né, mexendo aqui também nos meus arquivos e tal. Então o pai dele acabou pegando umas boladas ali e ficou quieto, né? Ficou na dele, nem a gente ficou sabendo, cara. Olha só, cara, era uma banda, né? E aí ele tá com essa dívida aí que ele fala até hoje, mas é uma dívida que não tem absolutamente nada a ver com a gente, entendeu? Nada, sabe? Esse é um ponto importante para esclarecer com vocês. A outra coisa é que ele fala também, né, sempre naquela posição de vítima e tudo mais, dizendo que está sendo processado pela gente, por mim e pelo Thiago. Na verdade não é bem assim, galera, entendeu? O que a gente pediu para ele é a anulação de um contrato que nós assinamos, né, com o Alexandre no início do ano para fazer uma parceria nessa turnê que teria, né, que rolaria junto com a gente, e ele não cumpriu o contrato de cara, né? O Alexandre, mais uma vez, né, tendo o seu desempenho memorável, né, como empresário, não cumpriu o contrato. Então a gente pediu para o nosso advogado entrar com um pedido de anulação. Nós não pedimos R$1, diferente dele, que já saiu processando eu e o Thiago, está pedindo danos morais, certo? Só porque a gente pediu para anular um contrato que nem ele cumpriu, certo? E aí, cara, diante dessa situação, eu realmente tomei a atitude junto com o Thiago de fazer um comunicado e postar no Instagram, no Facebook, né, como vocês ficaram sabendo, que foi aquele nosso comunicado de desligamento da turnê com o Alexandre, né? Porque não dá para você ser processado por uma coisa assim que você na verdade não fez, o cara pedindo inclusive dinheiro pra gente, coisa que a gente não fez, certo? E ele quer o quê? Que a gente fique quieto e não fale nada pra ninguém? Então assim, o Alexandre vem tomando diversas atitudes assim, baseado numa mentalidade escrota, egoísta. Está sendo muito mal assessorado, não sei se pela família dele, porque como ele bate no peito, ele diz que a família dele todos são advogados e tudo mais, então ele está realmente sendo muito mal assessorado, né? Ele está perdendo, ele acabou de perder uma oportunidade brilhante de fazer uma turnê junto com a gente, de poder participar por todas essas questões de quem não tem fair play, de quem não tem coletividade, de quem é arrogante, de quem tem soberba, né? Basta você escutar uma entrevista dele que você vê as aberrações que o cara fala, né? Que o Chorão fundou o Garage Fãs, que o pai dele era fã da Raíssa Leal, né? Que na época tinha acho que uns 5 anos de idade, né, meu? Então ele tá sempre querendo tirar uma onda, né? Surfar numa praia que não é dele e acaba pagando mico. Ele vem do histórico muito pesado, galera, entendeu? Pô, você vê a pista de skate dele, para quem tem 20 milhões de patrimônio, por que o cara não pensou em fazer algum tipo de pista ou reverter alguma coisa para se criar alguma coisa para o próprio pai? Não, ele não faz nada. Teve problema inclusive com a mãe do Chorão, né, meu? Porque quem puxar na internet vai ver os problemas que ele já teve. Quer dizer, o Alexandre ele vem do histórico muito complicado, de diversas transações assim. Eu sempre tive medo de estar do lado dele, de ter algum negócio com ele. Então quando ele me convidou para fazer parte dessa possível turnê que rolaria agora, eu falei, pensando nisso tudo, eu falei: Alexandre, assim, para mim participar com você, para mim comprar essa briga, estar do teu lado, te ajudando, por respeito ao teu pai, que foi um puta parceiro meu e tal, eu preciso só de um acordo nosso. O acordo é o seguinte, cara, eu quero que as coisas sejam transparentes, minimamente transparentes, nada nebuloso. Então qualquer coisa que você for negociar da minha obra, que envolvam os meus direitos artísticos, autorais ou de imagem, ou qualquer coisa ligada aos discos que eu gravei para o Charlie Brown, eu quero que você me comunique. Quando você for divulgar alguma coisa da turnê, vamos discutir junto como é que você vai fazer isso. Vamos pensar na melhor maneira, porque eu quero te ajudar. Então a minha postura com o Alexandre sempre foi essa. Eu falei: cara, eu quero te ajudar, né? Vivi uma história muito legal junto com o teu pai, Charlie Brown, uma parte muito importante da minha vida, ótimo, ele aceitou.
Bom, primeira coisa que deu errada de cara. Teve um belo dia que eu acordei aqui em casa, eu abri meu Instagram, o Alexandre estava anunciando a volta do Charlie Brown, sem explicar para o público que era a celebração. Ele estava tomando banho assim na casa dele e filmando, ó, Charlie Brown voltou, Charlie Brown voltou, e não sei o quê. E aquilo, cara, já causou uma baita confusão, porque muitos fãs entenderam errado, né? Achando que o Charlie Brown tinha voltado, que ia ter outro cara no lugar do Chorão, outro no lugar do Champignon, e aquela confusão toda, a imprensa ligando, e fã revoltado, e não sei o quê. Eu falei, caralho, velho. Falei, porra, Alexandre, não foi o que a gente combinou. Se você vai fazer qualquer coisa, um comunicado, um negócio importante, você tem que me dar um toque, vamos sentar junto, vamos pensar junto, eu quero ajudar. Só que ele sempre foi por esse caminho de querer de querer tomar a decisão sozinho, de querer ser autoritário, e não faz direito, é o que eu falei, ele não faz. Ele não tem capacidade para isso, ele não tem experiência, mas é arrogante e acha que entende de tudo, né? Então a primeira confusão que deu foi essa aí. A outra coisa em relação, por exemplo, à nossa parceria, prestação de contas, que eu falei, transparência, não quero nada nebuloso. Pois bem, primeiro show da turnê que a gente foi fazer, aniversário de São Paulo, 40 mil pessoas ali no Vale do Anhangabaú. Falei, Alexandre, você fechou esse show com a prefeitura? Ah, legal. Então você me presta conta. Eu quero entender com quem que você está tratando, o que você está tratando, de que maneira isso está acontecendo. Fiquei esperando, galera, 1 ano o cara me mandar essa prestação de contas. Só isso. Acho que eu não estou pedindo nada demais, né? Sabe? 1 ano. E ele só me mandou porque ele estava precisando de mim para fazer uma live, uma entrevista, alguma coisa assim. Eu falei que não ia fazer mais. Falei, Xande, se você não começar a agir dentro do que a gente combinou, e eu já estou tendo muita paciência, porque tudo que eu te peço demora, atrasa, tem essa questão da família de advogados, então é tudo aquele cabo de guerra para você acertar. Se não for assim, eu não vou fazer parte do projeto, Xande, entendeu? E aí ele mandou para mim uma prestação de contas assim ridícula, entendeu? Que eu vi que tinha um tio dele ali, tipo cabide de emprego, um tio dele que é advogado ganhando dinheiro em cima do show, quer dizer, ganhando cachê, coisa que eu nunca vi na minha vida. Você tem advogado na equipe, você tem hold, né, na equipe, hold, porra, os músicos e tudo mais. Agora, pô, até advogado o cara enfiou lá, bicho. Quer dizer, um monte de coisa errada, cara. Então fica complicado. E aí resultou nessa história. Eu acabei fazendo um contrato com ele e o Thiago para a gente determinar certas coisas nessa nossa parceria na turnê. O que aconteceu? Ele não cumpriu o contrato. Então, na primeira oportunidade que ele teve, ele foi no NPI para fazer um registro que era para ser feito por nós 3 em conjunto. Ele já pegou, saiu na frente, quis dar uma de espertalhão e já fez o registro sozinho. Quer dizer, já quebrou o contrato de cara. Então a gente teve que pedir para o nosso advogado pedir uma anulação do contrato. Aí ele ficou bravinho, né? E já saiu processando a gente, pedindo dinheiro. Pedindo 50 mil reais por danos morais. Sendo que a gente nunca tinha na mídia falado um ai do cara, nem da empresa dele. Aí sim a gente fez aquele comunicado que vocês, né, conhecem aí, que rolou aí no Instagram e tudo mais. Então para mim é muito estranho ele aparecer agora, né, nessas entrevistas e falar que achou estranho o Marcão, né, ele fala de mim, que ficou surpreso, né, de eu ter tomado essa posição. Quer dizer, você vê, eu estou relatando para vocês aqui todo um histórico, todo um processo de desentendimentos que já vinha acontecendo há muito tempo. Né? E voltando até mais um pouquinho, teve alguns projetos que eu participei também de celebração do Charlie Brown, que ele simplesmente criou problema também, né, meu? Criou problema, mas eu tentei ajudar. Você vê, nós fomos convidados para o Rock in Rio para tocar em 2019, e tocamos de fato, né? Quer dizer, foi um convite que eu recebi através da minha empresária, né? O Rock in Rio entrou em contato com a gente. Pô, eu não fui egoísta, liguei para o Alexandre e falei, pô, meu, vamos fazer o projeto com a gente, né? Vamos levar o nosso projeto para esse show e tudo mais. Foi o que eu fiz, certo? Então assim, galera, eu sempre tentei ajudar, só que a gente tem que trabalhar com quem respeita o nosso trabalho, né, meu? Não com uma pessoa que é completamente egoísta, egocêntrica, né? Que tem uma soberba e falta profissionalismo. Mas para fechar esse vídeo aqui, certo, em alto astral, eu quero dar uma notícia excelente para vocês, em primeira mão aqui no canal. Seguinte, meu, durante essa pandemia horrível que a gente viveu aqui, esses 2 anos, né, meu, sem tocar e tudo mais, eu tenho uma notícia ótima para dar para vocês. Eu fiquei fuçando aqui e limpando os arquivos, organizando todos os meus arquivos aqui no estúdio, e o que aconteceu? Eu encontrei 3 músicas inéditas do Charlie Brown, prontas para divulgar para vocês, galera. Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando isso aqui em primeira mão no canal.
esse canal maravilhoso que eu adoro poder estar passando para vocês novidades da banda, contar as histórias da banda, ensinar as músicas. E agora estou dando essa excelente notícia para vocês que merecem, porque vocês são os verdadeiros donos do Charlie Brown, certo? Todos os fãs que sempre curtiram a gente, que sempre ajudaram a gente, que estiveram presentes nos shows e que também tiveram momentos especiais ao som do Charlie Brown. E aqueles que não entenderam, né, o que é Charlie Brown, faz o seguinte então, volta pra base, estuda mais um pouquinho e quem sabe aprende, não é não? Então é isso aí, família, fiquem bem, uma boa semana a todos aí, tamo junto, valeu, fui!